Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos fazendo uma série de lives sobre o Apocalipse. Nós estamos no módulo, deixe-me ver qual. Nós já fizemos 3 módulos, ao módulo 5, me parece. Nós estamos no módulo 5, Israel, o povo escolhido de Deus. Então vamos fazer as contas. O primeiro módulo foi sobre a profecia, o segundo módulo, o texto profético, o terceiro módulo, a redenção. Esses 3 módulos deram o fundamento da palavra profética. Depois nós tivemos um módulo sobre a igreja, o corpo de Cristo, sobre o Deus Trino, e agora esse é o 6º módulo, Israel, o povo escolhido de Deus. O objetivo desse módulo é compreender quem foi o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento e as alianças feitas entre Deus e o seu povo. Seja muito bem-vindo, João. Compreender quem foi o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento e as alianças feitas entre Deus e o seu povo. Observe que os 5 módulos anteriores nós trabalhamos em cima de Apocalipse capítulo 1. Seja bem-vindo, João Cruz, a paz. Os 5 primeiros módulos nós trabalhamos sobre Apocalipse capítulo 1. E agora nós vamos trabalhar em Apocalipse no capítulo 12. Vamos ler o texto bíblico e é muito bom que você tenha a sua Bíblia para que você possa acompanhar junto comigo a leitura da Bíblia e assim a gente possa se habilitar a manejar bem a palavra da verdade. Apocalipse capítulo 12, o versículo 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Capítulo 12, o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Até aqui. Para nós podermos entender o Apocalipse capítulo 12, esses 3 primeiros versículos, nós vamos fazer o movimento da revelação. Primeiro vamos considerar aquilo que chamamos de proto-evangelho. Depois nós vamos entender qual é o sacrifício excelente. Vamos então conhecer a aliança noética e os seus termos. Então vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui temos o proto-evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos entender esse texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre ti e a mulher. Esse ti, porém, inimizade entre ti e a mulher. Esse ti aqui é a serpente. Esse ti é a serpente. E a mulher, no primeiro momento,
ela é a varoa, a esposa de Adão. Porém, inimizade entre ti e a mulher. A mulher é a varoa é a esposa de Adão. E a tua semente, porém, inimizade entre a tua semente. Tua semente. E a tua semente, quem é essa tua semente? É a semente da serpente. Essa aqui é a semente da serpente. Porém, inimizade entre ti, entre a tua semente e a sua semente. Sua semente. Quem é a sua semente? A semente é a semente da mulher. É a semente da mulher. Essa semente da mulher é... Quem é a semente da mulher? É Caim. Aliás, desculpe. Quem é a semente da serpente? A semente da serpente é Abel. Não. Vamos lá. A semente da serpente é Caim. E a semente da mulher é Abel. Ok? Caim e Abel. Tua semente, Abel. Agora, observa. Essa é a primeira leitura que nós fazemos. A leitura desse texto lá no Jardim do Éden. A ti é a serpente, a mulher é a varoa, a tua semente é Caim, a sua semente é Abel. Nós estamos olhando tudo acontecendo dentro do Jardim do Éden. Dora, seja bem-vinda. Agora, vamos entender numa segunda leitura. Quem é quem é ti? Numa segunda leitura. Esse ti é o grande dragão. Esse ti é o grande dragão. E quem que é a mulher? A mulher, quem é a mulher? A mulher é Maria. A mulher é Maria. Quem é a tua semente? Quem é a tua semente? A semente do grande dragão. A semente do grande dragão é Judas. E sua semente. Quem é a semente da mulher? Sua semente. Quem é a semente da mulher? A semente da mulher é Jesus. Jesus. Então observa o texto Apocalipse capítulo 12, aliás, nós estamos em Gênesis capítulo, agora aqui nós estamos em Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Então observa, nós temos aqui duas leituras do texto. Esta aqui é a primeira leitura do texto, essa aqui é a segunda leitura do texto. A primeira leitura do texto, nós estamos olhando para Gênesis, naquele momento que está acontecendo.
Deus está colocando uma inimizade entre a mulher e a serpente. Mas esta inimizade vai resultar numa inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, que vai cair em Caim e Abel. Agora vem 4.000 anos depois, 4.000 anos depois, esse mesmo texto profético se aplica ao grande dragão e Maria, e Judas e Jesus, completando esse proto-evangelho. Então vamos entender uma coisa importante. Hebreus capítulo 11, vamos para Hebreus capítulo 11, é importante que você vá junto comigo na tua Bíblia, folheia a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 4. Olha só o que está escrito. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio delas também fala, mesmo depois de morto. Então vamos entender. Aqui nós já entendemos que a palavra profética aplica a primeira família do Éden e a primeira família depois da queda e a família que deu origem a Jesus Cristo, ok? Então, vamos tirar essa parte aqui. Vamos tirar essa parte aqui e vamos entrar agora com o que está acontecendo no Jardim do Éden. Veja só, abra a sua Bíblia para você acompanhar o que está acontecendo em Gênesis capítulo 3, o versículo de número 6. Olha só. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar fruto, ela tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu também. O que nós estamos falando? No Jardim do Éden havia árvores frutíferas. Árvores frutíferas. No meio do jardim havia a árvore da vida e havia a árvore do conhecimento. Então, havia árvores frutíferas, árvores frutíferas, frutas, árvore da vida e árvore da morte. Deus disse: pode comer todas as árvores frutíferas, pode comer a árvore da vida, não pode comer a árvore da morte. Se comer, morre. O primeiro casal eles comem da árvore da morte. E o que acontece na hora que eles comem? Gênesis capítulo 4, capítulo 3, versículo 7. Preste atenção o que acontece. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E o que eles fizeram? Cozeram para si figueiras, folhas de figueiras, e fizeram cintas para si. Eles fizeram roupas de figueira. Roupas de figueira. Eles se vestiram com roupas de figueira.
Olha o que acontece no verso 8, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Deus aparece no jardim. E eles dizem: ouvi a tua voz soar no jardim, porque eu estava nu e tive medo e me escondi. Mas ele não estava nu, ele fez folha de figueira, ele tinha feito roupa para ele, ele não estava nu. No entanto, diante de Deus, a roupa que ele fez não cobriu a nudez deles. A roupa que ele fez, não, o fruto proibido não era a relação sexual, era uma árvore e eles tinham que comer aquela árvore. Era uma árvore de se comer. Ela viu que a árvore era boa para... olha só, olha quando ela olha para a árvore. Ela viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Então ela comeu o fruto de uma árvore. Ela pegou o fruto, deu para Adão e Adão comeu também. Então é o fruto da árvore que foi comida. Então, a hora que comeu, eles se viram nus. A glória de Deus foi embora. O homem foi destituído da glória de Deus. O que acontece? Eles fazem vestes de folhas. A veste que eles fizeram foi veste de folhas. Ok? Vestes de folhas. Agora vamos para fora do jardim do Éden. Caim e Abel. Olha só. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu luz a Caim. Depois ela deu luz a Abel. Então agora nós temos aqui, vou pôr aqui, Caim. E nós temos Abel. Desculpa, não vou pôr aqui não. Vou pôr aqui embaixo. Nós temos aqui Caim. E nós temos aqui Abel. Agora observa, vamos acompanhar o texto. Abel era pastor. Abel era pastor. Caim era lavrador, agricultor. Vou fazer uma pergunta óbvia. O pastor cuida de quê? De ovelha. O agricultor cuida de quê? De plantar para colher, para comer daquilo que planta. Ok? E agora chegou a hora de prestar o culto a Deus. Então vai acontecer um culto. Os dois vão fazer um altar. Ele vai fazer um altar de pedra e esse aqui vai fazer um altar de pedra. O que Caim vai trazer para o altar? A Bíblia diz que Caim vai trazer para o altar fruto. Isso é vegetal. O que Abel vai trazer para o altar? Abel vai trazer para o altar rebanho, ovelha. Ovelha, isso aqui é animal. Olha só o que está acontecendo. Vamos acompanhar a história com atenção. Abel é pastor. Na hora de oferecer sacrifício, ele oferece uma ovelha, que é um animal. Caim é agricultor. Na hora de oferecer sacrifício, ele oferece um fruto que é vegetal. Vamos voltar ao jardim do Éden.
Adão e Eva comeram do fruto proibido. E eles fizeram para eles roupa. Roupa de quê? Roupa de folhas. Eles fizeram roupas de folhas. Agora, olha o que vai acontecer. Adão e Eva, vamos desenhar eles de novo aqui. Adão e Eva estão diante de Deus. E a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, versículo 21, que Deus fez roupa de pele de animal. Deus fez roupa de pele de animal. Por que que Deus fez folha de pele de animal? Agora você vai entender por que que Abel aponta para Cristo. Observa, qual que era o nome da mulher nós estamos lendo, deixe-me colocar aqui, nós estamos lendo Gênesis 3:15. Ok? Gênesis 3:15. Antes de Gênesis 3:15, qual que era o nome da mulher? O nome da mulher era Varoa. E depois, o nome da mulher passou a ser Eva. Ou seja, Adão mudou o nome da sua esposa. Agora presta atenção. O nome da mulher era Varoa. Ela comeu do fruto proibido. Ela comeu e a morte passou para toda a humanidade. Aí Deus disse que a mulher teria uma semente que pisaria a cabeça da serpente. O que Adão fez? Ele trocou o nome dela para Eva. Eva é mãe dos viventes. Por que ele mudou o nome para Eva? Porque ele falou, Deus prometeu enviar um menino, um filho, e o filho desta mulher vai vencer a serpente. Ele entendeu, então ele mudou o nome. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, crer e confessar com a boca. Romanos capítulo 10. Adão ouviu o próprio evangelho. A semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Ele creu. E porque ele creu, ele mudou o nome da sua mulher. E quando ele mudou o nome da mulher, o que aconteceu? Deus trocou a roupa dele. Ele tirou a roupa de pele. João, vamos entender a história primeiro, como ela é. Vamos lá no Jardim do Éden, sem falar de Jesus, sem falar da igreja. Nós estamos olhando para a história como ela foi. Então o que acontece? Deus trocou a roupa de Adão. Ele tirou a roupa de folha de figueira e fez roupa de pele de animal. Agora eu pergunto para você, como é que Deus conseguiu achar uma pele de animal para vestir Adão e Eva? Ele teve que matar uma ovelha, ele teve que matar um animal. A partir daquele momento ficou estabelecido que sem derramamento de sangue ninguém pode entrar na presença de Deus. Deus, ao trocar a roupa de Adão e Eva, ele declarou que a única maneira de cobrir a nudez de alguém é se uma vítima inocente morrer em lugar do pecador. Ora, isso aconteceu dentro do Jardim do Éden. Eles foram expulsos do Jardim do Éden. Nasceram Caim e Abel.
a história do Jardim do Éden foi recontada. Abel conhecia a história, Caim conhecia a história. Qual era a profissão de Caim? Agricultor. Qual era a profissão de Abel? Pastor. Agora eu pergunto para você, qual era a comida naquele período, antes do dilúvio? Qual era a comida que Deus tinha liberado para o ser humano antes do dilúvio? Está em Gênesis, capítulo 2, capítulo 1, versículo 29. Presta atenção. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que dá fruto que dá semente, isso vos será por alimento. Antes do dilúvio, o homem só podia comer erva e fruta. Verso 30. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, que há fôlego, toda a erva verde lhe será dado por alimento. Então, entenda, qual era a comida antes do dilúvio? Qual era a comida antes do dilúvio? A comida antes do dilúvio era erva. Qual era a profissão de Abel? Pastor. E eu pergunto, Abel podia comer da ovelha? Abel podia comer da ovelha? A profissão dele era pastor. Ele cuidava de ovelha. Abel podia comer ovelha? A resposta é não. Abel não podia comer ovelha. Não podia. A única comida permitida por Deus antes do dilúvio era erva e árvore frutífera, tanto para os homens como para todos os animais criados. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 29 e 30. Então Abel não podia comer ovelha. Aí eu pergunto para você, quando Abel ia almoçar, da onde que ele tirava comida? De Caim. Caim era agricultor. Caim podia plantar o que podia comer. Por isso que Caim era agricultor. Ele plantava o que se podia comer. Abel era pastor, mas não podia comer ovelha. Caim era agricultor e Abel dependia de Caim para comer. Agora, e Caim, para oferecer um culto a Deus, o que ele tinha que oferecer a Deus? Aí vem a pergunta, aí vem a questão. Caim olhou para o seu pai. Quando seu pai ficou em pecado, o que Adão fez? Veste de folhas de figueira. Abel olhou para Deus. O que Deus fez? Trocou a folha de figueira por pele de animal. Abel pensou, pera lá, o meu pai estava nu, fez folha de figueira, colocou no corpo e ele cobriu a nudez. Mas quando Deus chega, o meu pai falou que ele estava nu. Quer dizer, a justiça do homem é maltrapilho para Deus. Não cobre pecado. Então Abel falou, quer saber de uma coisa? Deus só aceita um tipo de culto. Um culto em que uma vítima inocente morre em lugar do pecador. Então o que ele fez? Eu vou criar ovelha. Caim queria oferecer um culto a Deus. O que Caim fez? Ele ofereceu folha, fruto. Ele olhou para o seu pai, ele falou, ué, se meu pai faz roupa de folha, por que eu não posso oferecer fruto para Deus? Deus não aceitou, porque Deus só pode aceitar um sacrifício com um derramamento de sangue. Abel, o que ele fez? Ele ofereceu ovelha, animal.
E Deus aceitou a oferta, porque Abel viu pela fé que quando Deus cobriu a nudez do seu pai, ele percebeu naquela hora que a única maneira de alguém se apresentar diante de Deus era oferecendo um sacrifício. Não era o problema das primícias. Entenda bem, não era as primícias o problema, era o tipo do sacrifício. Entenda, Abel ofereceu vegetal. Vegetal não tem sangue. Caim ofereceu vegetal. Vegetal não tem sangue. Abel ofereceu animal. Animal, o sangue derramou. Então, o que Abel fez, ele deu a oferta que agradava a Deus. A oferta que agrada a Deus era o cordeiro. Aí sim é a figura de Jesus, o cordeiro que havia de vir. Abel foi o primeiro homem na terra que percebeu que para se aproximar de Deus, uma vítima inocente tinha que morrer. Caim não percebeu isso. Caim era agricultor, ele ofereceu da agricultura. Ele pensou, Deus vai aceitar o fruto do meu trabalho. Mas Abel não trabalhava para ele, porque ele não podia comer o fruto do seu trabalho. O fruto do seu trabalho era para Deus. Ele era um sacerdote naquela época. Ele tinha uma função sacerdotal. Se Caim quisesse fazer a coisa certa, ele ia chegar e fazer assim, Abel, eu vou te dar arroz e você me dá uma ovelha, porque o arroz você pode comer e a ovelha eu vou oferecer a Deus em sacrifício. Aí Deus teria aceitado o sacrifício de Caim. O que Caim não fez? Ele não prestou atenção no que Deus fez no jardim do Éden. Ele não percebeu que a folha que o pai dele tinha feito de roupa, Deus recusou. Ele não percebeu a recusa de Deus. Abel percebeu. Então, não era que a ovelha dele era a melhor, a mais bonita. Não era a questão da qualidade da ovelha em si. Ainda que ela foi a primícia. Não era essa a questão. Era a questão de que Caim não olhou para o que Deus fez. Abel olhou para o que Deus fez. Vamos ler de novo. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Presta atenção. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher. E Deus vestiu Adão e Eva. Percebe? O segredo era no que Deus fez, não era no que Abel fez. Abel ofereceu um sacrifício porque ele olhou para o que Deus fez. E ele fez igual. Caim olhou para o que seu pai fez. E Caim fez igual. O sacrifício de Caim não foi aceito, porque era folha, era fruto. O sacrifício de Abel foi aceito, porque era ovelha, era sangue sendo derramado. Por isso, quando Jesus se apresenta, João diz em 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então vamos entender aqui. Vamos entender a história da salvação. Nós temos que ter muita clareza sobre a presença do Cordeiro desde as primeiras páginas da Bíblia. Então aqui está. Vamos fazer a linha do tempo. Aqui está eternidade passada, o tempo, eternidade futura. O que aconteceu no princípio?
Deus criou os céus e a terra. Deus vai criar de novo os céus e a terra. Quando é que o cordeiro for morto? A primeira vez que o cordeiro foi morto é desde a fundação do mundo. Quando Deus começou a criar o universo, no coração de Deus, ele matou o cordeiro. Segunda vez que o cordeiro foi morto, quando ele se fez carne, ele morreu de novo. Terceira vez que aparece o cordeiro, no trono de Deus. Ele é o cordeiro como havendo sido morto. Então observa, nós temos o cordeiro na criação, o cordeiro que morreu, fez carne e morreu, e nós temos o cordeiro no céu. O cordeiro está presente desde a fundação do mundo. E aí aconteceu que Jesus morreu, veio o Pentecoste, e no final terá o arrebatamento da igreja. Eu quero que você preste muita atenção, porque muitas vezes nós queremos espiritualizar o Antigo Testamento e não olhamos a verdade do texto. A história do texto é a história de homem igual a gente. Só que Adão cai em pecado, a glória de Deus vai embora. Ele olha para Eva, a varoa está nua, ele está nu. O que ele faz? Ele pega a folha e cobre. Ele pega a folha e faz uma cobertura para ele. Ok, eu não estou mais nu. Ela não está mais nua. Mas aí o que acontece? Deus chega e é como se ele não tivesse aquela cobertura. Ele estava nu diante de Deus. E o que é que Deus faz? Deus tira a cobertura dele e coloca uma outra cobertura. Deus coloca uma pele de cordeiro. E aí sim, ele está coberto. O que Abel faz? Abel olha o que Deus fez. Abel fala, olha, o Deus cobriu a nudez do meu pai e da minha mãe com pele de cordeiro. Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, com isso, nós temos o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, o sacrifício mais excelente. Perceberam a conexão? Lá no Jardim do Éden. E depois, nós temos Abel. Abraão faz um altar. Lembra quando ele põe o filho dele em cima do altar e aparece um cordeiro preso no mato? E ele tira o seu filho Isaque e coloca o cordeiro no lugar? Depois aparece Moisés. Moisés faz o tabernáculo e no tabernáculo tinha o sacrifício do cordeiro. Então a história da Bíblia inteira, desde a fundação do mundo até o final dos tempos, a presença do Cordeiro está em todos os momentos da história do povo de Deus. Agora vamos para a aliança noética. Em Gênesis, no capítulo de número 6, vamos agora para Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O que Deus faz? Deus manda o dilúvio. E aí nós vamos para Gênesis capítulo 9.
Gênesis capítulo 9, versículo 11 a 13. Olha o que Deus diz: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétua geração. Porei as nuvens no meu arco, será por sinal de aliança entre mim e a terra. Então, o que está acontecendo? Deus vai fazer uma aliança. Ele vai fazer uma aliança agora com o homem. Esta aliança ele faz no dilúvio, depois do dilúvio. Olha só, quando depois de 1000 anos de história, de aproximadamente 2000 anos de história, o período que nós temos anterior ao dilúvio, a humanidade começou a entrar num processo de maldade. A maldade foi aumentando. Chegou um momento em que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E quando Deus se arrepende de ter feito o homem, ele manda um dilúvio. E ao mandar o dilúvio, ele faz uma aliança. Ele faz uma aliança. Com quem ele faz aliança? Ele faz uma aliança com Noé. Ele faz uma aliança com Noé. E depois nós lemos em Mateus capítulo 24, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não percebera. Senão, quando veio o dilúvio e os levou todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Vamos entender a maldade do período anterior ao dilúvio. Como que começa essa maldade? Vamos voltar em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Caim mata Abel. Deus repreende Caim. Agora eu quero que você preste atenção em Gênesis, capítulo 4, verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O que aconteceu? Caim, antes do dilúvio. Nós temos aqui Caim. O que Caim fez? Caim, ele construiu uma civilização fora da presença de Deus. Lembra que Jesus disse da semente e que cai no espinho, e que por causa dos cuidados desta vida e por causa da fascinação da riqueza, o homem deixa a palavra de Deus? Lembra que Demas, ele abandonou Paulo porque ele amou este mundo? A maldade aqui não é uma maldade de cometer o pecado, de matar, roubar, prostituir. Não era esse tipo de maldade, ainda que ela produzia esta maldade. A maldade aqui era a maldade de construir uma sociedade sem a presença de Deus. Caim saiu da presença de Deus e construiu uma cidade. Uma civilização que é construída
fora da presença de Deus, ela entra num estado de corrupção tamanha que não resta outra alternativa para Deus, senão trazer juízo. É por isso que Jesus disse que no tempo da vinda dele seria o mesmo momento como foi nos dias de Noé. Os homens estariam construindo uma civilização sem a presença de Deus. E o resultado é a rápida deterioração dessa civilização e a violência tomando conta do ser humano. Nesse meio, quando Deus manda as águas do dilúvio, ele faz uma aliança com Noé. Vamos entender a aliança com Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Olha a aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Primeiro ponto da aliança: vocês devem encher a terra. Segundo ponto da aliança: Deus agora libera o animal para comida. Lembra? Antes do dilúvio, tanto o homem quanto o animal só podia comer erva e árvore frutífera. Depois do dilúvio muda. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Entenda, o homem originalmente foi criado para comer ervas e frutas. Depois do dilúvio, Deus libera também animais e peixes como base da alimentação do homem. Por que, César? Porque houve uma mudança climática. Antes do dilúvio, os homens viviam 1000 anos. Depois do dilúvio, os homens passaram a viver 120 anos. Deus diminuiu progressivamente a idade da humanidade. Por quê? Houve uma mudança climática por causa do dilúvio e Deus tem que inserir na alimentação do homem a carne. Hoje está aparecendo um grupo de pessoas dizendo o seguinte: o homem constitutivamente está preparado para comer somente erva verde e fruta. Este povo não está errado. O homem constitutivamente foi criado para comer erva verde e fruto, não era para comer carne. Mas depois, Deus libera a carne como alimento do homem. Então, se hoje alguém declara que não pode comer carne, ele está contra a ordem de Deus. A ordem de Deus é: coma carne, coma erva verde, coma fruto. Tudo está liberado para alimento. Gênesis capítulo 9, versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Então Deus faz uma ressalva. Você pode comer a carne, mas tire o sangue da carne antes de comer. Lá em Levítico nós vamos ficar sabendo por quê. Porque no sangue está a vida do homem. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Deus, ele determinou que o sangue tem a ver com redenção. Então o sangue não deve ser objeto de comida do homem. Ele não deve comer nada com sangue. Ele deve tirar o sangue da carne para comer. Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6. Deus
estabelece o governo humano. Gênesis 9, 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então, depois no dilúvio, Deus estabelece, por meio do dilúvio, o governo humano. O governo humano, entenda, é parte da aliança noética os homens serem governados por homens. Por isso que Paulo diz, toda autoridade é constituída por Deus, para temor daquele que está subordinado a essa autoridade. E por fim, a última promessa de Deus, a última parte do concerto noético. Estabeleço a minha aliança convosco, e não será mais destruída toda a carne por água do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Agora, vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, e é muito importante você ler esse texto. 1 Timóteo capítulo 4. Olha só. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Nos últimos dias, muita gente vai se apostatar da fé. E ele vai dizer como? Por obediência a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então ele está dizendo, nos últimos tempos haverá ensino de demônios, e por causa deste ensino, muita gente vai deixar a fé. Vamos conhecer qual é o ensino. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que têm cauterizada a própria consciência. E agora qual é a doutrina? Aqui está a doutrina. Proíbem o casamento. Proibir o casamento é colocado por Paulo a Timóteo como sendo uma advertência do Espírito de ser isso uma doutrina de espíritos enganadores e ensino de demônios. Aí ele vai dizer aqui, e também exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por todos quanto conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e por oração é santificado. Então entenda, antes do dilúvio, a única comida permitida era erva verde e semente e fruto. Depois do dilúvio, Deus liberou tudo para comida. Erva verde, árvore frutífera, animais e também os peixes. Agora vem aqui o Novo Testamento e diz, vai se levantar uma doutrina que vai se levantar contra a ordem de Deus. A primeira ordem, povoe a terra, encha a terra, é a família. A primeira ordem de Deus é a constituição da família para manter o crescimento populacional e a ocupação da terra. A segunda ordem de Deus que vai ser desobedecida no final dos tempos, a abstinência
abstinência de alimentos que Deus havia reservado para o seu povo. E, entenda, isto são duas doutrinas que vai levar muita gente a se apostatar da fé. O que nós aprendemos do período do dilúvio, anterior ao dilúvio? O que nós aprendemos olhando o comportamento de Abel? Abel, ele olha para a história dos seus pais. Os seus pais estão contando a história. Adão, parece que ele viveu 948 anos. Adão conheceu e morou e conviveu pessoalmente com Enoque por 300 anos. Adão, por 948 anos, diariamente ele contava e recontava a história do Éden. Quantas vezes Abel ouviu o seu pai contando como era o jardim antes da queda e o que aconteceu depois? Quando seu pai contava para Abel, eu falei Jacó, é para Abel. Quando seu pai contava para Abel que Deus vinha na viração do dia visitá-los, Abel devia sonhar em conhecer pessoalmente Deus. Abel devia sonhar em andar com Deus. Abel olhava e ele falava: pai, conta mais. E o pai contava. Eu tinha feito para mim vestes de folha, mas não cobriu a minha iniquidade diante de Deus. Quando Deus se apresentou, eu me vi nu. O que eu tinha feito não tinha coberto a minha nudez. Aí Abel deve ter falado: pai, e como Deus fez para cobrir a sua nudez? Aí ele disse: Deus cobriu a minha nudez, matando um animal, tirando a pele do animal e colocando a pele sobre mim. Abel falou: então quer dizer que Deus só aceita um sacrifício se uma vítima inocente morrer no lugar do pecador. Ali ele descobriu a sua vocação. Eu quero ser pastor de ovelhas. Eu vou precisar comer. Eu vou precisar que alguém seja agricultor, que me traga comida, mas eu vou trocar comida por ovelha. Eu dou ovelha, ele oferece a ovelha e eu como a erva, eu como o fruto. Caim não aprendeu essa lição. Caim falou: pai, o que você fez quando você ficou nu? Eu coloquei folha e me cobri. Ele falou: folha, o segredo é a folha. Ele nem ouviu mais. Aí ele falou assim: essa história de Deus aí, pai, que Deus que é esse? Não, Deus veio me visitar. Mas me mostra esse Deus. Não, Deus não dá para ver, é só pela fé. Caim deve ter falado: pai, deixa para lá, essa história de Deus. E aí ele constrói uma civilização fora da presença de Deus. Ele cria uma religião do seu jeito, da sua maneira, achando que Deus aceitava aquilo que era da sua iniciativa, e Deus não aceitou. Nós temos que aprender com Abel a apresentar o verdadeiro sacrifício que Deus aceita. Na verdade, o verdadeiro sacrifício é Jesus. Ele já morreu na cruz e ele ressuscitou. E quando nós cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus, prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, como aquele que haveria de pisar a cabeça da serpente, então a gente tem a mesma fé que Abel teve. A fé na vítima inocente que morre em lugar do pecador. Essa é o verdadeiro aprendizado que nós extraímos do jardim do Éden.
Deus determinou que ninguém pode chegar diante dele se uma vítima inocente não morrer no seu lugar. A única vítima inocente em toda a história da humanidade foi Jesus. Ele nasceu sem pecado, ele foi criado sem pecado, ele fez o seu ministério sem pecado e quando ele morreu, ele levou consigo os nossos pecados. E quando ele ressuscitou, ele nos justificou na presença de Deus. Foi muito bom ter você aqui junto comigo, João, Dora. Essa live amanhã, se Deus nos permitir, voltaremos às 20 horas em ponto com a segunda parte deste tema do Apocalipse, Israel, a nação escolhida por Deus. Nós estamos lá na origem e vamos desenrolando a história até chegarmos em Israel. Eu faço um convite a você que ainda não é meu seguidor dentro dessa conta do Instagram. Venha me seguir. Vamos tornar essa conta relevante para que outros possam chegar também. E pegue depois este aviãozinho, marque seus amigos nesse vídeo e encaminhe para eles. Me ajude a despertar o povo de Deus para que ele se coloque de pé e o próprio Jesus venha a esclarecê-lo, porque ele está voltando. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um restante de dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã, se Deus nos permitir, 20 horas em ponto.